Ô, William, Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? joia, graças a Deus. Maria Vitória. Olha, hoje já começam umas aulinhas no laboratório de sistemas digitais. Hoje eu Olha que beleza, moço. Quer dizer que dá pra... vai no campus hoje. vou. Ô, moço, eu tô com inveja de você, viu? Por incrível que pareça. Dá vontade de sair de casa pra poder ir trabalhar, viu, moço? E esse calor? Moço, aqui tá quase que matando a gente. E aqui no escritório eu não tenho ar-condicionado aqui, moço. A gente Aí, compra, a gente compra um ar-condicionado e liga ele uma vez ou outra. A energia, ó. aqui eu coloquei as placas fotovoltaicas, né? De Ah, energia solar, aí tá, eu não senti, quer dizer, senti quando eu fiz o investimento, aí agora eu não tô com esse problema da questão eu tô usando os ar-condicionado sem, digamos, consciência tranquila, digamos, né, da conta de energia sim, sim, não tá me tirando o sono, não, sabe, aí, porque já tinha feito investimento antes, né, no ano passado, aí, mas aqui no escritório não tem nos quartos lá em cima, mas aqui não tem, não, eu, então tá eu só calor. tenho, eu não faço investimento aqui não, porque eu vou ficar pouco tempo no Brasil. Eu tenho climatizador, os ventiladores, umas coisas e outras que fica ligado o dia inteiro, Entendi. mas não tem jeito. Uhum. Olha, eu queria dizer que tem muitas pontas soltas nos meus estudos aqui. Eu tenho feito as atividades, mas tem muitas coisinhas que tá ficando para trás com dúvida. Entendi. Isso referente às aulas ou referente aos exercícios? Referente aos exercícios, né? Porque, assim, eu estava conversando com um colega e falei assim, olha, a matéria está passando por mim. E ela Ah, não, não entendi. tem que passar por mim, ela tem que... Eu tenho que passar por ela e olhar tudo e tal, mas, assim, elas estão passando por mim. Entendi. Mas aí o que acontece? Tem alguns exercícios que já estão feitos, você já encontra eles feitos, e os que não estão feitos ainda no canal, você pode estar falando qual, né? Que a gente vai estar tirando dúvida pontualmente, um por um, né? O pessoal está chegando agora, Assim, né? eu tenho visto lá, dado os likes, e tinha lá um vídeo que você fez em 2020, tinha lá 2 likes, moço, que vergonha. Mas é assim mesmo, moço. Mas tem 80, 90 visualizações. Meu Deus. As pessoas não gostam de apertar o botãozinho de like, não, mas isso aí é normal. Eu não. Também é normal. Tipo assim, não é o intuito também, né? Sim, sim, O intuito mas eu acho que talvez não custava ajudaria outras nada. pessoas, né? Aham. Mas eu tenho visto lá, vi ontem, ainda ontem, vi uns 6 ou 8 vídeos por aí. Aham, mas tá dando para entender os que você está assistindo, a Sim, resolução sim, tá sim, tranquila, sim. tá passo a passo, tá didaticamente tá bom. Dá, não, tá ótimo. Por esse lado tá ótimo. Eu ainda vou em outros vídeos na internet ali para fixar melhor. Mas Sim. assim, mas eu vejo que assim, é muito conteúdo, tem uma nomenclatura muito diferenciada, é uma palavra aqui, é um M novo, um N novo, entendeu? Aham. Então, é um C1, um C2, eu começo a ficar ali perdido nessas constantes, Emaranhados de constantes, né? porque aí quando é a semana que vem já vem outra coisa nova, e assim, e ela está passando por mim, a matéria, ela não tinha que passar, eu que tinha que passar por ela. Entendi. É porque, querendo ou não, em 4 semanas, né, que vai ser o nosso conteúdo da nossa primeira prova, a gente vai ter percorrido EDO de primeira ordem, um pouquinho de segunda ordem, que é o caso particular para coeficientes constantes, e hoje a gente vai começar a transformar de Laplace, que é, na verdade, uma ferramenta nova que a gente vai aprender, transformada, é um operador, a gente vai explicar isso na aula de hoje, de forma que a gente vai utilizar essa transformada, esse operador, para resolver as EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes. Então, é outra coisa nova que a gente vai aprender na aula de hoje. E na semana que vem, nessa semana 4, o pessoal chama semana do saco cheio, digamos, né? Que é a semana Sim, do sim. feriado de 12 de outubro, né? Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida e tal. Então, essa semana eu vou estar para São Paulo. Eu vou, talvez, essa madrugada de hoje para amanhã, né? E aí o que acontece? Eu vou utilizar as aulas de 2020. Pode ser que eu não vou ter tempo
o tempo suficiente. Tipo assim, pode ser que eu vou estar em outro ambiente e a conexão não vai ficar tão legal igual eu estou aqui em casa. Mas aí o que acontece? A aula ela é a mesma de 2020. O único diferente que vai ser, né? O conteúdo é o mesmo, né? Ou seja, não vai ter diferença nenhuma do conteúdo. A única coisa é que vocês talvez não vai poder fazer perguntas ao vivo, igual aqui é permitido. Mas aí o que vocês podem fazer? Vocês podem tirar as dúvidas, vocês podem escrever, seja nos comentários do vídeo, né? No minuto 1 minuto e 32 segundos. Você falou isso, por quê? Vocês podem, eu vou estar respondendo na medida na própria semana, né, na aula na terça e na quinta, eu vou estar respondendo possivelmente no mesmo dia. Geralmente chega a notificação aqui no relógio, eu vou ver na hora se alguém tá com dúvida, eu vou estar respondendo. E aí, além dos comentários no vídeo que vocês podem fazer, vocês podem utilizar o grupo de WhatsApp também, né? Para poder falar a respeito de dúvidas que possam estar surgindo. Vocês podem deixar no diário de bordo, por quê? Porque essa semana 4 é a última semana antes da nossa prova, né? Ok, tranquilo. Então, a semana que vem ela vai ser um pouco diferente, no sentido, a gente vai estar em contato o tempo todo, vocês podem entrar em contato comigo 24 horas por dia, pode ser que na madrugada eu não vou responder, né? Mas vocês podem entrar em contato do dia à noite, qualquer hora, eu respondo geralmente se eu estiver online, na maioria, só quando eu estou dormindo mesmo que eu desligo a internet, né? Mas na maioria das vezes o relógio notifica na hora que vocês me mandam, né? As dúvidas. Então vocês podem estar entrando em contato, na semana que vem ela vai ser um pouco diferente nesse sentido. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então, vou colocar aqui do lado aqui, a nossa aula hoje a gente vai começar a transformada de Laplace. Então, tem o pessoal que chegou depois, Matheus, Sandro, Amanda, Alana, Samuel, pouca gente hoje, né? 3, 6, 8 alunos. Então, a transformada de Laplace. Marcos chegando agora. Bom dia, Marcos. Qual que é a importância? Onde que se utiliza a transformada de Laplace? É o primeiro contato que vocês têm com a transformada de Laplace? Acho que sim, né? Sim. Então, a transformada de Laplace, ela não é um operador muito difícil. Por que não é um operador muito difícil? Então, como vocês vão ver aqui na definição, aqui está falando a respeito do uso, a importância, e por que a gente vai utilizar a transformada de Laplace na resolução de EDO, porque é uma ferramenta, igual eu comentei para vocês na aula passada, para poder resolver equação de diferencial de grau 2, né? A transformada de Laplace. Então, ela não é muito complicada porque a definição dela é uma integral imprópria. Então, a gente vai primeiro definir o que é uma integral imprópria. Na verdade, integral imprópria vocês estudaram lá na 7.8 do livro do Stuart, no curso de cálculo 1, vocês estudaram esse tipo de integral aqui, tá vendo? Que tem um limite de integração como sendo mais infinito. Isso a gente chama de integral imprópria. Então, para poder resolver integral desse tipo, o que a gente faz? Imagina que você tem uma função assim, ó. Essa função aqui, ela está indo para mais infinito aqui. Digamos 1 sobre x. Aí ela está definida, por exemplo, de 0 até mais infinito. Como é que você faz para calcular essa integral? Você pega e fixa um camarada aqui, digamos um A maiúsculo, ou seja, você pega essa parte aqui como sendo essa integral aqui definida, tá vendo? Ou seja, você foi do 0, no caso aqui o A aqui está fazendo o papel do 0, você foi do 0 até esse A grande, e depois você faz o limite fazendo esse A grande tender para mais infinito para poder ganhar esse pessoal aqui que você não calculou ainda. Então, a definição de integral imprópria é dessa maneira, beleza? Esse A aqui é um número maior que 0. Então, se esse limite aqui existir e for um número finito, a gente vai falar que essa integral ela é convergente. Se der mais infinito, então significa que diverge. Lembra do teste da integral lá de cálculo 2? Tinha um teste da integral que a gente calculava e colocava a responsabilidade para a série convergir ou não, dependendo da integral imprópria, né? Se convergisse ou não. Aqui tem um exemplo, tá vendo? O exemplo 3.1 para a gente fazer uma conta. Tatiele chegando também. Bom dia. Aqui tem um exemplo, tá vendo? Uma função. Quem está fazendo o papel da minha f de t aqui, ó? A minha f de t é essa exponencial, e elevado a c vezes t. Aqui, quem está fazendo o papel desse azinho é o 0, tá vendo? Então, calculando esse limite, o que a gente faz? A primitiva dessa exponencial é ela própria dividido por c. Por que dividido por c? Porque quando você deriva
a derivada de C vezes T, que é a derivada do expoente aqui, vai dar C. Então, você divide por C para poder cancelar, né? Para poder voltar na minha função integrando, que é essa aqui. Então, isso aqui é igual, isso aqui variando de 0 até A. Então, isso aqui vai dar o quê? Colocando A no lugar do T e depois colocando 0 no lugar do T. Quando coloca 0 no lugar do T, vai ficar E elevado a 0, né? Que vale 1. Então, o resultado vai ficar isso aqui, ó. Agora, só que isso aqui é um limite, porque eu tenho que mandar esse A grande ir para mais infinito, não é isso? De acordo com a definição aqui, eu tenho que mandar o A ir para mais infinito. Aí eu calculei as possibilidades aqui, ó. Se esse C for negativo, o que vai acontecer? Se o C for negativo, concorda que isso aqui vai para 0? Ó, E elevado a C vezes A. Esse C aqui é negativo, C é menor que 0. Esse A aqui com certeza é positivo, né? Porque está indo para mais infinito. Então a multiplicação deles vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Então, E elevado a uma coisa negativa vai ficar uma coisa assim, né? Vai ficar decrescente, vai para 0. Concorda? Exponencial. E aí, essa parte aqui vai para 0. Então, o que sobrou? Sobrou esse aqui vezes esse, que deu menos 1 sobre C. Agora, se a constante for positiva, aí vai ficar o quê? Vai ficar o C maior que 0, o A maior que 0. Então, a multiplicação vai dar maior que 0. Então, a exponencial agora vai ser assim agora, né? Vou cortar aqui no 1. Exponencial vai ser assim agora, né? Ou seja, essa parte aqui vai para mais infinito. Essa parte aqui subtraindo, continua indo para mais infinito do mesmo jeito, beleza? Então, é só um esquenta aqui para a gente ver como é que, só para vocês relembrarem de como que funciona, como é que calcula uma integral imprópria. Tranquilo até aí? Sim, sim. Beleza. Então, o Marcos também falou sim aqui no chat. Então, vamos lá. Agora, mais outra definição. Observe que o início aqui, a gente está colocando algumas definições, porque a gente vai precisar dessas definições mais na frente, quando a gente definir a transformada de Laplace. Então, por enquanto, eu defini o que é uma integral imprópria, e agora eu vou falar o que significa uma função seccionalmente contínua. Aqui tem a definição, é a mesma definição lá do curso de cálculo 1, e aqui eu coloquei até um desenho para vocês entenderem. O que é uma função seccionalmente contínua, ou contínua por partes? Significa que se você pegar cada intervalo aqui, ó, mas você pegou cada intervalo, pegou esse primeiro intervalo, esse segundo intervalo, esse terceiro intervalo, esse quarto intervalo. Para cada um desses intervalos, a função ela vai ser contínua. Então, pode acontecer descontinuidade onde? Nesses camaradas que são os extremos, tá vendo? Então, para cada um dos subintervalos, ela vai ser uma função contínua normal. Mas pode acontecer descontinuidade nesses pontos, igual esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, beleza? Então, esses pontos, contínua por partes ou seccionalmente contínua é a mesma coisa. Você pega e faz a partição do intervalo AB, tá vendo? No caso aqui o AB não, é o alfa beta, que eu chamei a letra aqui, né? Cada um dos subintervalos a função vai ser contínua e a característica B é que as descontinuidades elas acontecem somente nas extremidades. Então aqui eu tenho uma função definida por 4 sentenças, tá vendo? F1, F2, F3, F4. Então a função F, ela é assim, né? F1, se o T for maior ou igual do que alfa e menor do que T1, F2, se tiver entre T1, o T tiver entre T1 e T2, né, que é esse outro camarada aqui, e assim vai, né, F3, se tiver entre T2 e T3, e por último, F4, se tiver entre T3 e o beta, né, que é o último lá. Terminou. Então ele tem que ser fechado de um lado e aberto. Isso, porque é para falar a imagem do ponto, né? Você poderia escolher fechar esse lado aqui ou esse lado aqui. Por que acontece? Ou se você quiser colocar também aberto, pode. Porque a descontinuidade, esse ponto T1 aqui, ele necessariamente ele não precisaria ter imagem. Beleza? Se você quiser deixar aberto, pode. O que você não pode deixar é fechado, entendeu? Se você fechar, por exemplo, aqui no T1 e fechar aqui no T1, ou seja, não pode ter duas imagens aqui, por exemplo, essa e essa aqui, ó, para o T2, por exemplo, isso aqui não é função, beleza? Para ser função, um elemento de domínio não pode ter duas imagens. Ok.
Então, pode ser... Aqui eu fiz um exemplo onde eu deixei fechado em um extremo e aberto no outro. Mas pode deixar aberto nos dois, se você quiser. Tranquilo? Então, isso significa ser contínua por partes. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou precisar integrar a função mais na frente. E para integrar uma função, ela precisa ser, no mínimo, seccionalmente contínua. Lógico que ela for contínua, melhor ainda, né? Se ela for contínua em todo ponto, ótimo. Mas para efeito de calcular a integral, se ela for desse jeito aqui, já tá ótimo. Dá para a gente integrar. Então, ó, tá vendo? A integral da f é o quê? É a integral da f1, tá vendo? De alfa até T1. Depois eu peguei do T1 até T2 utilizando a lei de formação T2. Depois do T2 até T3 usando a lei de formação F3. E por último, de T3 até beta usando a F4. Então, para fazer integral, a função pode ser seccionalmente contínua. Ficou claro? Beleza, então. Então, vamos lá. O próximo teorema, esse teorema aqui é o teorema que a gente fala a respeito de quando você talvez não consegue calcular a integral em si, mas você tem alguma informação para ele. Porque vocês lembram lá no curso de cálculo 2, quando a gente falava do teste da integral, a integral convergia, talvez você não conseguia calcular o quê? A integral, mas você sabia que ela era menor do que um determinado número. Então, se você tiver uma função seccionalmente contínua, tá vendo? Para t maior ou igual que a, de forma que a f, ela tá presa, tá vendo o módulo da f? O que significa o módulo da f ser menor ou igual a g? Significa que a f, ela tá presa entre g de t e o oposto, né? Isso significa o módulo, beleza? Para t maior do que m, onde esse m aqui é um número grande dado. Por quê? Porque se isso valer a partir desse m, o pessoal que vai de A, desse Azinho pequeno, até esse M aqui, é uma quantidade finita. Então, eu não preciso se preocupar. Eu preciso preocupar com esse T grande. Aí, a informação que eu tenho, se essa integral de G, a partir desse M, ela converge, então, a integral da F também converge. Por que isso acontece? Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem visualmente. Imagine que aqui, ó, eu tenho A, aqui eu tenho M. Imagine que a minha função f, ela é menor, tá vendo? Ela tá entre g de t e menos g de t. Então, vamos utilizar essa parte aqui, que é a parte positiva. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a f, imagine que a f tem a lei de formação assim. E aí, eu vou fazer a g aqui em azul. Então, a g, ela é maior. A g, ela é maior. Então, vou pegar a g aqui por cima. Essa aqui é a g. E essa aqui é a f. Essa aqui é a f de t. Aí, qual a informação que eu estou dando para vocês? Eu estou dando a informação para você que a partir desse m aqui, ó, essa aqui vai para mais infinito, beleza? Ó, a partir desse m, essa integral de g, ela é um número menor do que infinito, ou seja, ela converge a g. Então, o que eu posso falar da f? Observe que a f começa do A, né? A f começa aqui de trás, tá vendo? O que eu posso falar a respeito dessa área aqui da f? Tá vendo que o teorema fala que ela converge também? Aí você fala, mas e essa quantidade aqui, ó? Você calculou o g só a partir do m, não foi? Mas vocês concordam que essa quantidade aqui é finita? Então, por isso que eu não preciso se preocupar com ela. Porque o problema mesmo da g é a partir do m, ó. Tá vendo? A partir do m, tá vendo? A partir do m, eu sei que a minha g, até mais infinito, a g converge. Então, quem está abaixo dela, que seria a f, que é esse problema aqui, ó, que também vai para mais infinito, esse número aqui é menor do que esse número aqui, não é? Que tem essa parte azul aqui, que está só na g e não está na f. Então, olhando por área, deu para entender? Ah, sim, sim. Agora que eu fui enxergar o G, que é só esse pedacinho. Tá vendo aqui, ó? Tem esse G aqui, ele é maior do que a F, tá vendo? E mesmo assim, ele é menor do que infinito, tá vendo? Ele tá convergindo a G. Então, a F que é menor, mesmo que tenha esse pedaço aqui da F, ó, que não tá na G, mas essa quantidade aqui é finita, beleza? Ela vai do A até o M dado. Tranquilo? Tranquilo. Então, temos três notações aí, né? Tem três notações. Você tem que olhar, a minha F, ela vai do Azinho até mais infinito,
A G, a convergência dela, com certeza, se a G não tiver definida a partir do A, não tem problema, mas só que eu tenho informação que a partir do M, essa G, ela vai para mais infinito. Então, se isso acontece, a F também vai convergir. Agora, a outra informação que seria o contrário, que daria para me tomar uma decisão, é se acontecer o seguinte, se a F for maior do que a G, agora a F, ela tá acima agora, tá vendo? A F, ela tá acima. Agora o desenho é o contrário. A F, ela tá aqui, ó. E a G, agora, ela vai estar do lado de baixo. Essa aqui é a G, essa aqui é a F. Aí vermelha é a F, né? A informação que eu tenho é que essa G, essa área aqui, ó, a partir do M, a informação que eu tenho é que ela diverge já. Ou seja, dá mais infinito. Ou seja, a informação que eu tenho aqui, ó, é que a integral da G, a partir do M, isso aqui dá mais infinito, está divergindo. Então, que informação que eu posso trazer da F? Vocês concordam que a F também vai para mais infinito? Por que a F vai para mais infinito? Porque vocês concordam que essa área aqui, pela F, é maior do que a área da G? E além disso, a F ainda começa ainda mais para trás ainda, né? Tem essa parte aqui ainda para ajudar. É uma quantidade finita, mas, ou seja, ajuda ainda mais, né? Ou seja, então a informação que eu tenho, isso aqui é uma maneira da gente majorar uma função, ou seja, a partir do t maior ou igual que m, se a g que é menor diverge, então significa a f que é menor, a f que é maior, na verdade, né? A f é maior do que a g também vai divergir. Ficou claro o teorema? Sim, sim. O Marcos também falou que ficou. E agora, depois desses teoremas, a gente pode ir para a definição do que a gente vai usar. Essa definição aqui de transformada é uma definição bem geral, essa transformada aqui. É chamada transformada integral, tá vendo? O nome é transformada integral porque ela utiliza uma integral, tá vendo? Então, para poder definir a transformada de Laplace logo aqui embaixo. Então, o que é uma transformada integral? É uma relação que você vai entrar com uma função f pequena, multiplicado por um núcleo, e o resultado dessa integral vai te retornar uma função de S. Então, quem que é da física, da engenharia elétrica, possivelmente vocês vão escutar muito isso quando vocês transformam o domínio do tempo no domínio da frequência. Então, você sai de um espaço temporal e vai para um espaço de frequência. Então, a transformada que sai daqui e vem para cá, que a gente vai definir como esse L esquisito aqui, ó, de Laplace, ele vai fazer exatamente o que está falando nessa definição aqui, ó. Quem que é o núcleo? O núcleo vai ser exatamente esse camarada aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ele vai fazer o papel do KST, uma função de duas variáveis que depende de S e de T. Então, quando você calcula essa integral imprópria, tá vendo que ela vai de 0 a T mais infinito, pega uma função no domínio do tempo, o que essa transformada vai fazer? Ela vai pegar essa função e vai transformar no domínio da frequência. Aí você pergunta, mas por que você vai querer fazer isso? O objetivo a gente vai ver exatamente aqui nessa aplicação, na aplicabilidade disso, que a gente vai pegar um EDO, ó, a gente vai pegar um EDO, vocês lembram que um EDO, esse y que aparece aqui, ó, é a solução da equação diferencial, é uma função que depende do t, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai entrar com essa função, vai aplicar a transformada de Laplace na equação diferencial, essa transformada de Laplace vai transformar a equação diferencial, então você entra com a equação diferencial, você vai entrar com f, pode entrar depois com a derivada, pode entrar com a derivada segunda, a gente vai ver depois como é que calcula a transformada de Laplace da derivada primeira, da derivada segunda e tal. Então, a transformada de Laplace vai pegar isso aqui e vai transformar no domínio da frequência. Então, isso aqui vai ser uma coisa algébrica. Ou seja, não vai ser diferencial. Qual que é a diferença? A diferença é óbvia, né? Tipo, mas a pergunta faz sentido. Qual que é a diferença da diferencial para a algébrica? Porque a algébrica não vai ter derivada.
Então, no domínio da frequência do S aqui, você vai ter uma equação algébrica, tipo para achar raízes, por exemplo, 2S ao quadrado mais 3S mais 5, o f de S vai ser uma coisa assim, ou seja, não vai ter derivada na f de S. Beleza? Essa equação aqui, se você tiver, por exemplo, querendo encontrar raiz ou alguma coisa, dependendo do problema, aí o que acontece? É possível você conseguir quem que são os S's que satisfazem isso aqui. E agora, mais na frente, a gente vai definir o que a gente chama de transformada inversa. O que a transformada inversa vai fazer? Ela vai pegar essa coisa algébrica que você resolveu e vai voltar para a coisa diferencial para poder encontrar a solução da equação. Porque para resolver a equação diferencial, você tem que resolver essa equação aqui, né? Então, o que a transformada vai fazer? Ela vai pegar essa equação diferencial, vai transformar numa equação algébrica, você vai resolver a equação algébrica e depois utilizar a transformada inversa para poder voltar para a resposta da equação diferencial. Ficou claro o manejo que a gente vai fazer? Sim, sim. Trocar por miúdos. Isso, a gente vai fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Dá para poder fazer isso? Logicamente, vocês viram que para poder calcular a transformada de Laplace tem fórmula, que é exatamente isso aqui, da definição, tá vendo? Você calculando essa integral, não estou falando para vocês que é fácil calcular a transformada de Laplace, por quê? Porque dependendo da função f que você coloca aqui, pode ser que essa integral aqui fique difícil de ser calculada, né? Mas, para poder calcular a transformada inversa, a gente não tem uma fórmula específica para calcular o L a menos 1. Beleza? Aí o que acontece? A gente vai ter que colecionar uma quantidade de informações que a gente conhece a respeito dessa função f de t, para poder falar assim, ó, imagine que te dê uma f de t igual a um cosseno. Aí você fez a transformada de Laplace, encontrou a transformada de Laplace. Agora, se você tiver essa transformada de Laplace aqui, eu não vou adiantar para vocês a fórmula, mas se você tiver esse f de s calculado, você consegue reconhecer que a transformada inversa dele é o cosseno, mesmo sem utilizar fórmula nenhuma. Então, a gente vai ter algumas universidades, deixa o aluno até usar a tabela, né? Sabe a famosa tabela de integral? Professor, posso usar a tabela de integral? Aqui tem algumas funções que a gente vai catalogar as transformadas de Laplace, porque elas são mais usuais e elas aparecem com mais frequência. Então, se eu der para vocês um valor de uma transformada, você vai bater o olho nela e vai reconhecer que função gerou, utilizando essa fórmula aqui, ó, que função gerou essa transformada de Laplace, para poder fazer a transformada inversa. Ficou claro o mecanismo? Sim, sim. O professor, lá no exemplo, no gráfico que você deu, o intervalo estava fechado. O que vai diferenciar do intervalo aberto não é grande coisa ou nem Nada, por isso? porque em termos de área, o ponto em si, ele não tem área nenhuma abaixo dele, concorda? Imagina sim, você sim. pegou uma função variando de A até B. Aí você definiu a função f assim, né? Certo. Se for aberto ou fechado, concorda que a integral vai ser a mesma coisa? Tranquilo, porque você limitou, né? A e B, entre A e B. Aham. O que me interessa é aqui, ó. Então, se tiver aberto ou fechado, então não vai ter muita diferença aqui nesse contexto, beleza? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Colecionar algumas transformadas de Laplace para as funções mais usuais, que a gente aparece com mais frequência. Aí a gente começa com a mais simples de todas, é a função constante igual a 1, tá vendo? Ou seja, f de t igual a 1, é a função que vale 1 para todo t, né? Beleza? Então, como é que fica a transformada de Laplace? Tá vendo que ela entrou aqui exatamente no lugar da f de t da definição? Você tem a definição de transformada de Laplace. Isso aqui vocês têm que saber, não tem jeito, né? É e elevado a menos st vezes o f de t. Então, no lugar do f de t, como eu estou querendo fazer o caso para a função constante igual a 1, então vai ficar e elevado a menos st. Isso aqui não vai mudar nunca, porque isso aqui é o núcleo, tá vendo? É o k de st. Para Laplace, eu tenho que utilizar e elevado a menos st para toda a transformada de Laplace. Então, isso aqui é o limite,
né? Como a gente viu, é uma integral imprópria de 0 até a, o a indo para mais infinito. A primitiva de e elevado a menos st é menos e elevado a menos st, por quê? Porque a derivada de menos st é menos s. Então, por isso que eu coloquei menos 1 sobre s, porque quando a gente multiplica por menos s, então vai dar 1, né? Para poder voltar. Isso variando de 0 até a. Então, quando a gente faz a variação de 0 até a, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quando a gente faz a variação de 0 até a, ó, vou colocar a no lugar do t, tá vendo? Coloquei a no lugar do t, e depois coloquei 0. Menos com menos ficou mais, tá vendo? Esse menos aqui com menos do teorema fundamental do cálculo ficou mais, ficou e elevado a 0. Aí o que acontece? Aí tem algumas coisas para a gente poder observar. Lembra que a transformada de Laplace fala que é dado por a integral imprópria quando a integral convergir, tá vendo? Então, para essa integral aqui convergir, vocês concordam que isso aqui só vai acontecer se o S for positivo? Porque se o S for negativo, menos S é positivo, não é? Como o A está indo para mais infinito, isso aqui ia explodir, não iria? Se o S fosse negativo, isso aqui iria para mais infinito, não iria? Então, aqui eu estou pegando o S positivo, que aí menos S vai dar negativo. Um negativo aqui multiplicado pelo A, que vai para mais infinito, vai para menos infinito, e aí essa exponencial tende a 0. E aí vai sobrar só essa parte aqui, tá vendo? Ficou claro? Ficou? Ficou sim. Beleza, então. A segunda, então a gente já temos uma fórmula. Então, se você tiver f de t igual a 1, a transformada de Laplace dela vai valer 1 sobre s para s maior que 0. Então, se aparecer isso aqui, ó, você já sabe que função que gera essa transformada de Laplace. Beleza? A primeira da coleção de figurinhas nossa vai ser essa. A próxima vai ser exponencial, tá vendo? A exponencial aparece com muita frequência também. Então, agora a gente vai calcular, deu uma continha um pouquinho maior, né? Mas não precisa assustar, não, é tranquilo também a primitiva aqui. Então, tá vendo que agora entrou aqui o meu f de t agora, é a exponencial, tá vendo? Aqui eu conservo a base, somos expoente, tá vendo? Conservou a base e, somou os expoentes, coloquei o t em evidência, tá vendo? Vai ficar a positivo menos s. Qual que é a primitiva disso aqui, ó? É a própria exponencial dividido por a menos s. Por que divide por a menos s? Porque a derivada de a menos s vezes t é a menos s. Então, para poder cortar, né? Ó. É assim, não é? Porque quando você deriva isso aqui, ó, se você derivar essa coisa aqui, então o que vai acontecer? Quando você deriva, você conserva essa constante, e quando você deriva, esse camarada vai cair, né? Aí vai cancelar, e aí vai voltar na função integrando. É claro isso aqui, gente? Então, vamos lá. Vamos substituir o A no lugar do T e depois substituir o 0. Então, substituindo o A, então, uma limpada aqui, ó. Substituindo o A, vai ficar o quê? Vai colocar o A aqui no lugar do T e depois colocar o 0, né? Colocar 0 no lugar do T vai ficar E elevado a 0. Agora, novamente, nós temos um impasse aqui. Para essa coisa não ir para mais infinito, eu preciso que essa exponencial aqui ela tende a 0. Mas para isso aqui tender a 0, eu sei que o A é positivo, né? Porque o A está indo para mais infinito. Então, essa coisa aqui, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser negativo, não é? Para poder ficar negativo vezes positivo, que é o A. Aí dá negativo e aí vai para 0, né? Então, se A menos S é menor do que 0, então significa que o S tem que ser maior que A. Tranquilo? Então, aí vai ficar só essa parte aqui, ó. Observe que esse sinal de menos aqui, ó, eu já fiz o jogo de sinal aqui, ó. Menos dividido por mais e menos dividido por menos. Tá vendo que eu troquei de lugar aqui, ó? Para poder absorver o sinal de menos. Tranquilo? Então, outra coisa que a gente sabe, se o f de t for e elevado a t, então significa que a transformada de Laplace é 1 dividido por s menos a, isso para s maior do que a. Então, nossa segunda figurinha já está colecionada. Está tranquila a exponencial?
Aqui eu posso fazer para qualquer valor de A, né? E elevado a 2t, E elevado a 3t, E elevado a menos 5t. Basta trocar o A pelo valor que você quiser. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Agora, vamos falar do cosseno e do seno. Só que para falar do cosseno e do seno, eu fiz o caso mais geral, que foi da exponencial complexa. Aqui eu estou utilizando a forma de Euler, tá vendo? Isso aqui, na verdade, é cosseno de AT mais I que multiplica seno de AT, não é isso? A forma de Euler? E elevado a IAT é a mesma fórmula E elevado a I θ, né? Cosseno de θ mais I seno de θ. Quem está fazendo o papel do θ aqui é o A vezes T. A vezes T. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, do mesmo jeito, ó, conserva a base e somo o expoente. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? O menos S é negativo, esse vezes esse aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa, menos com menos deu mais, tá vendo? IAT positivo. Então, quem que é a primitiva dessa exponencial? E esse aqui é um número também, é um número complexo, é um número do mesmo jeito. Você conserva a exponencial, tá vendo? E aí você divide por quem? Você divide pela derivada dessa coisa aqui, tá vendo? A derivada, quando você fazer a derivada do expoente, tá vendo que você tem que colocar ele aqui para poder cortar? Para poder compensar, para poder voltar? Então vai ficar menos S menos IA, tá vendo? É uma constante. Quando você deriva esse menos aqui, ó, com esse menos aqui vai dar mais, e esse S menos IA vai cortar. Quando você deriva, né? Vai cortar, então vai voltar exatamente nessa primitiva. Ficou claro a conta? Então, vou agora substituir o A no lugar do T e depois substituir o zero. Substituindo o A, observe que eu peguei esse número aqui e coloquei ele em evidência, tá vendo? Isso aqui é uma constante, eu coloquei ele em evidência aqui, ó. Aí, coloquei o A grande no lugar do T, beleza? Aqui, ó. O que é isso aqui, na verdade? Eu desenvolvi isso aqui, ó. E elevado a menos S A vezes E elevado a quem? A I, tá vendo? Menos com menos aqui, ó, dá mais. I, A, Azinho, Azão, ficou parecendo biologia, né? Ok? Porque quando você colocou o T aqui como sendo A grande, vai ficar um A pequeno vezes um A grande, não vai? Concorda? Só que isso aqui eu posso utilizar a forma de Euler para ele, tá vendo? Ó? Aqui eu coloquei esse camarada aqui, coloquei a exponencial real, tá vendo? E essa aqui ficou a parte complexa. Por que essa parte complexa aqui, ó, eu não preciso preocupar com ela? Porque isso aqui é cosseno de Azinho Azão mais I seno de Azinho Azão, não é? Essa exponencial aqui, ó. Concorda que essa parte aqui é limitada? Porque essa parte real desse número complexo aqui, ela vai variar entre menos 1 e 1. Independente qual que é o valor do Azinho pequeno e qual que é o valor do A grande. Concorda que ela vai ficar para sempre variando entre menos 1 e 1? Esse seno de Azinho e Azão também, ela vai ficar variando entre menos 1 e 1, não vai? Então, esse número complexo aqui, ele vai ficar também dentro dessa caixinha de lado 1, né? De mais ou menos, lado 2, na verdade, né? Que vai ficar entre menos 1 e 1, beleza? O seno também aqui na parte que tem o eixo imaginário, né? E tem o eixo real. Então, essa parte aqui eu não preciso preocupar porque ela é limitada. Essa parte aqui, ó, se o S for positivo, isso aqui vai para zero. Por que vai para zero? Porque se o S for positivo, menos S vezes A dá negativo. Então, essa aqui vai para zero, essa aqui é limitada. O que a gente aprendeu lá no curso de cálculo 1? Se você tiver uma função cujo limite é zero, multiplicado por outra função, que não necessariamente precisa ter limite, mas eu tenho a informação que essa função é limitada, então a multiplicação desse limite, limite da multiplicação, multiplicação dos limites, vai dar zero. Todo mundo lembra desse resultado? Então essa parte aqui eu não preciso preocupar. E aí, o que sobrou? Sobrou colocando zero no lugar do t. Quando eu coloco zero no lugar do t, sobrou isso aqui, ó. Observe que esse sinal de menos aqui, ó, por que ficou mais aqui, ó? Porque quando o teorema fundamental do cálculo é um menos o outro, não é? Então tem esse menos aqui, ó, então por isso que ficou mais, porque ficou menos do teorema fundamental do cálculo com esse menos aqui, ó. Então ficou mais. Então o resultado deu 1 dividido por S menos IA. Só que isso aqui é um número
complexo. Como é que a gente faz divisão de números complexos? Lembra? Vocês multiplicam pelo conjugado, não é isso? Para poder racionalizar? Ó, você tem esse número complexo aqui. Quem que é o conjugado dele? 1 dividido por S menos IA. O conjugado dele é S mais IA, não é? Concorda? A gente faz para racionalizar? Então, esse vezes esse vai dar ele próprio. Vai dar S mais IA. Esse aqui, vezes o conjugado, é o quê? É o quadrado do primeiro, né? Mais o quadrado do segundo, né? Porque quando você faz os termos intermediários, esse vezes esse e esse vezes esse aqui vai cortar, não vai? E aí, menos IA vezes IA vai dar menos I ao quadrado, A ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1, né? I ao quadrado é menos 1, então por isso que ficou mais A ao quadrado, né? Mais A ao quadrado. Bom, então, o que a gente sobrou aqui, ó? A gente sobrou com a parte real e a parte imaginária. Tá vendo? Coloquei a parte real e a parte imaginária. Lembra que... Dúvida? Lembra que a minha f de t era cosseno de AT mais I seno de AT? A minha f de S retornou o quê? Retornou S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, mais I que multiplica A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o que a gente ganha? A gente ganha essas duas fórmulas ao mesmo tempo. Ó. Isso aqui é exatamente a parte real, tá vendo? Do cosseno. E essa aqui é exatamente a parte imaginária do seno, tá vendo? Logicamente, essas duas fórmulas, elas valem todas para S maior do que A, beleza? Que foi a condição que... Opa, S maior que zero, né? Que foi a condição que a gente precisou aqui, tá vendo? Para poder fazer essa parte tender a zero, para a integral convergir. Ficou claro, gente? As duas, mais duas, por enquanto 4, né? Mais duas fórmulas para a transformada de Laplace? Já que começa aí ficar um pouco salgado, né? Começa a salgar. Essa foi mais ou menos, a Marx fala nessa, foi mais ou menos. Essa aqui, que vai vir a próxima aqui, a gente vai precisar usar um argumento de integração por partes, talvez N vezes, né? Porque está T elevado a N. Essa aqui vai ter uma conta um pouquinho grande também, mas o processo ele não é difícil, ele é só repetitivo. Por quê? Porque aqui eu quis abarcar todas as funções polinomiais, né? Você poderia, por exemplo, fazer f de t igual, até inclusive o t elevado a zero, né? Se você quiser fazer t elevado a zero que dá 1, ou t elevado a 1, ou t ao quadrado, ou t ao cubo. Ou seja, a gente vai abarcar todas essas funções, tá vendo? T elevado a n. Então, a gente vai calcular a transformada de Laplace para esse conjunto. Na verdade, não é uma só, né? Porque quando você faz o n variar, você vai ter um conjunto. Mas o que é interessante, que eu quero que vocês guardem, é a transformada de Laplace do cosseno, que é essa fórmula, do cosseno de AT. Então, se pedir para você qual que é a transformada do cosseno, se pegar um f de t igual a cosseno de 2t, por exemplo. Quem que é a transformada de Laplace dele? Aí, quem está fazendo o papel do A aqui é o 2. Então, você vai colocar S dividido por S ao quadrado mais 4. Que é 2 ao quadrado. Então, é tranquilo, não é não? É só utilizar a fórmula, né? Você não pode esquecer a fórmula. Se você esquecer a fórmula, sempre é possível fazer de novo, né? Desse jeito que a gente fez aqui para poder deduzir. Então, vamos lá para... Vai trabalhar basicamente o A, né? Porque o S está fixo. O S quadrado. Isso, o S está fixo. Esse S aqui, vocês lembram que é o domínio da função frequência, né? Lembra que a transformada de Laplace, ela pega uma função f de t e transforma numa f de s, não é isso? Então, a transformada de Laplace para cosseno de 2t é exatamente essa função aqui, ó. Isso aqui para S maior que zero, é o domínio dessa função f grande.
Que mais? Vamos lá para o nosso... Ah, tá. Fazer a conta para o meu t elevado a n, né? Ou seja, a próxima, a última, na verdade, que a gente vai fazer. Exatamente. As deduções é importante, né? Porque eu prefiro fazer dessa maneira... 11h46. Eu prefiro fazer dessa maneira do que simplesmente chegar e colocar a fórmula para vocês, falar assim, ó, a transformada de Laplace do cosseno de AT vale S dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Aí vocês falam assim, hã? Por que isso? Né? Então eu prefiro mostrar de onde vem do que simplesmente colocar isso aqui como sendo sei lá, uma coisa que saiu de outro mundo, né? E não é. É Porque a gente fórmula simplesmente pronta. usa a fórmula. Né, Lucas? É importante, né? Então aqui, tá vendo que eu vou usar a integração por partes? Eu até coloquei aqui para vocês lembrarem, né? A integração por partes, a gente utiliza o quê? Você tem u dv é igual a u vezes v menos a integral de v vdu, não é isso a integração da parte? Então, para você ver, ó, esse camarada aqui eu estou chamando de dv, é o núcleo, tá vendo? Essa aqui eu estou chamando de u, que é exatamente a função f de t, que eu estou querendo calcular a transformada de Laplace dela, t elevado a n. Então, agora, ó, se o dv é e elevado a menos st, então quem que é o v que gerou essa derivada? Concorda que é exatamente essa função aqui, ó, o v? Na verdade, é a integral do dv, né? Quando você deriva isso aqui, tá vendo? O menos s vai cortar com esse menos s que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Quando você deriva, ele vai cair, né? Então, vai voltar para a função dv. Vezes, então, vai ficar u vezes v, né? Ou v vezes u, mais a integral de vdu. Ó, o v, o que aconteceu? Eu tirei menos 1 sobre s para fora. Quando eu tirei menos 1 sobre s para fora, e tem o menos, esse menos aqui, ó, da fórmula, esse menos com esse menos ficou mais, tá vendo? Outra coisa, esse u aqui eu tenho du. Quando eu derivo, vocês concordam que vai ficar n dividido vezes t, a derivada de t elevado a n, né? Vai cair o n e vai ficar t, n menos 1, não é isso? Então esse n também pode sair para fora da integral, não pode? Então eu tirei menos 1 sobre s, tirei o n e fiz a multiplicação do menos com menos. Por isso que ficou n sobre s aqui. Ficou claro? Aí o que, que sobrou? VDU, tá vendo? V, um pedaço do V, na verdade, né? Porque o menos 1 sobre S já saiu para fora. E o DU o N também já saiu para fora, ficou T elevado a N menos 1. Observe que a estrutura disso aqui, ó, logicamente que agora eu vou ter que analisar essa primeira parte aqui, ó, nos intervalos, né? Ou seja, o T aqui, ele está variando de 0 a T mais infinito. Na verdade, no fundo, isso aqui é um limite, né? Eu poderia colocar um A grande aqui e depois calcular o limite quando o A tende a mais infinito. Mas como a gente já fez várias contas dessa aqui, eu presumo que a maturidade já cresceu um tiquinho, né? E aí aqui eu estou colocando, na verdade, a gente não substitui infinito, no lugar do t, a gente substitui um a e depois calcula o limite, igual eu mostrei para vocês nas páginas anteriores. Mas aqui, para a economia de notação, eu estou colocando simplesmente o mais infinito, para vocês como vocês já viram anteriormente como que é o processo, né? Coloca, na verdade, um A e faz o A tender a mais infinito. Então, aqui eu vou usar abuso de notação de colocar o quê? Colocar o mais infinito já no lugar do A. Esse processo. Aí, o que acontece? Então, se eu vou colocar infinito no lugar desse T, ou seja, se eu vou fazer esse T aqui para mais infinito, então, correria o risco dessa exponencial ir para mais infinito, não correria? Porque se esse S aqui fosse negativo, por exemplo, menos S seria positivo, e aí, positivo com T indo para mais infinito, explodiria, não explodiria? Exponencial com base maior do que 1, que é o E. Então, aqui, por isso que eu coloquei a condição S maior do que zero, tá vendo? Quando S é maior do que zero, o que acontece com essa exponencial aqui? Ela tende a zero. Por quê? Menos S é negativo, o T está indo para infinito, então vai ficar negativo, então isso aqui tende a zero. Isso aqui tende a zero e isso aqui tende a mais infinito, não tende?
Porque o t está indo para infinito. Imagina que você pegou um polinômio que a base dele está crescendo. Concorda que esse t elevado a n ele vai para mais infinito, quando o t vai para mais infinito? Aí vem aquele dilema. E depois, substituindo zero. Substituindo zero vai zerar, não vai? Porque quando você coloca zero no lugar desse t aqui, ó, vai ficar zero elevado a n, que dá zero. Então vai zerar tudo. Aí vem aquele dilema. Será que essa coisa que está indo para zero, ela vai mais rápido do que essa coisa que está indo para mais infinito? Porque a gente sabe que zero vezes infinito é indeterminação, não é? E aí? Aí a gente busca a solução num negócio chamado ordem de grandeza. Essa exponencial aqui, ela tem uma ordem de grandeza maior do que a ordem de grandeza do polinômio. O que significa? Significa que isso aqui, ó, ela tende a zero mais rápido do que isso aqui vai para infinito. Porque o que você tem, na verdade, ó, zero vezes infinito, no fundo, é t elevado a n dividido por e elevado a st, não é? Que é o que importa aqui, passando para o denominador. Isso aqui está indo para infinito, e isso aqui também está indo para infinito. Mas aí, se está indo infinito sobre infinito, você pode usar L'Hopital, não pode? Concorda que quando você derivar isso aqui n vezes, isso aqui vai ficar uma constante? E isso aqui vai continuar sendo uma exponencial depois de derivar n vezes? Uma constante dividida por uma exponencial tende a zero, não tende? A exponencial vai continuar, o denominador vai continuar indo para infinito, não vai? Beleza. Então, por isso que eu falei que esse pedaço todo aqui, ó, ele tende a dar zero, tá vendo? Então, eu vou preocupar só com esse outro pedaço aqui, ó. Esse outro pedaço aqui eu reescrevi ele, tá vendo? E aí, novamente, eu vou utilizar a integração por partes. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer isso até essa derivada aqui, ó, diminuir, né? Porque cada vez que você deriva isso aqui, ó, concorda que toda vez que você derivar isso aqui vai diminuir uma potência do t elevado a n? Toda vez que você fazer isso? Então, quando você faz isso, você vai ter o mesmo processo, tá vendo? Você chama, aqui eu, em vez de chamar U e V, eu chamei de F e DG, tá? Só para mudar a letra, tá vendo? Mas a integral de F vezes DG é igual a F vezes G, né? Menos a integral de G dF, né? Utilizando outras letras. Utiliza a mesma fórmula. Aqui, quando você derivou isso aqui, o n menos 1 caiu, tá vendo? O n menos 1 caiu, já tirei para fora. Esse 1 sobre S aqui, eu já tirei para fora, tá vendo? Positivo, por causa desse sinal de menos, do mesmo jeito que a gente fez no processo anterior. Aqui eu fiquei novamente com a mesma coisa. O mesmo argumento aqui, ó, essa exponencial, ela tende a zero mais rápido do que essa que tende a mais infinito. Do mesmo motivo aqui, né, usando L'Hopital. Uma hora isso aqui vai zerar, ou seja, vai dar zero. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com esse aqui vezes esse, tá vendo? N sobre S que multiplica N menos 1 sobre S. Que deu exatamente isso aqui, tá vendo? E o que sobrou? Sobrou isso aqui ainda, tá vendo? Isso aqui eu tô chamando de Fn-2. Por que Fn-2? Por causa desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o quê? É o Fn-1. Esse camarada aqui é exatamente o Fn de S, tá vendo? É o N original, sem fazer nada ainda, né? No início da história. Observe que se eu for fazendo esse processo indefinidamente, até essa potência aqui esgotar, ó, porque uma hora isso aqui acaba, não acaba? Imagina você está pegando t elevado a 10. Se você fizer esse processo 10 vezes, você vai derivando t elevado a 10. O 10 vai cair, depois o 9, depois o 8, depois o 7. Uma hora vai chegar no 1 e vai chegar no 0, não vai? Concorda que esse pessoal que está caindo vai dar exatamente o n fatorial? Porque vai ficar n que multiplica n menos 1, igual eu falei para vocês, 10 vezes 9 vezes 8, vai ficar assim, não vai? E a potência aqui também vai ser a quantidade do n, né? Que fiz duas vezes, tá vendo? Vai ficar um s ao quadrado, tal, tal. Então, o resultado final, depois que fazer isso n mais uma vezes, você vai ficar com n fatorial dividido por s elevado a n vezes o f0. Só que, o que é o f0? O f0 é exatamente o t elevado a zero, não é?
Ou seja, eu fui fazendo até ficou com n menos n, né? Fui fazendo uma vez, fiz uma vez, ficou n menos 1. Fiz 2 vezes, ficou n menos 2. Fiz 3 vezes, n menos 3. Concorda que uma hora vai ficar n menos n? Que vai dar zero? Só que o t elevado a zero é 1, não é? E eu sei qual que é a transformada de Laplace desse aqui. É 1 sobre S, não é? Que é o primeiro que a gente fez na aula de hoje. Então, qual que é a fórmula geral? N fatorial dividido por S. Tá vendo que conserva a base, somos expoente. S elevado a N menos 1. Legal essa, né? Ou não? Sim, sim. Aquele NS que você tirou da integral, ele vai estar sempre constante, né? Eu não... N sobre S, ele vai ser sempre constante, porque a minha integral é T, né? Sim. Beleza? Certo. Tudo que é N e S, eu posso tirar para fora da integral. Porque eu não faço confusão com ele lá embaixo com o da fórmula, o S da fórmula. Como é que é? No final, o N fatorial por S Ah, elevado a N menos 1, aquele S, ele seria o mesmo é esse S. mesmo aqui, ó. Eu conservo a base e somos expoente. Perfeito. Tranquilo. Beleza? Esse N fatorial dividido por S elevado a N, ele é o processo de quê? Da transformada de Laplace dessa função aqui até chegar no t elevado a zero. O t elevado a zero é exatamente o f0 de S, que deu isso aqui, ó. E aí, por isso que multiplica por 1 sobre S, porque é exatamente a transformada de Laplace do 1, que é o primeiro exemplo que a gente viu na aula de hoje. Aí é o mesmo S, conserva a base, somos expoente. Tranquilo. Então, a última que a gente vai catalogar na aula de hoje, tá faltando só 3 minutos, vai ser... A última que a gente vai catalogar na aula de hoje vai ser essa aqui, ó, a t elevado a n, ou seja, a transformada de Laplace de t elevado a n é quem? É n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, isso para s maior que zero. Aí você pode colocar t ao quadrado, t ao cubo, tá vendo? Você pode, só muda o n aqui na fórmula, tá vendo? Para poder admitir, para poder calcular a transformada de Laplace. Bom, o que mais para a gente terminar na aula de hoje? Falar a respeito da linearidade. O que é a linearidade? A linearidade, aqui tem a demonstração, é simples a demonstração, não é difícil, porque a gente sabe que a integral constante pode sair para fora da integral, não é isso? E integral da soma é soma das integrais. Então, se você pegar uma f de t, calcular a transformada de Laplace dela, vai sair a f de s. Se você pegar uma g de t, calcular a transformada de Laplace, vai sair uma g de s. E se você fizer uma combinação linear entre a f, fazer ficar maior aqui, se você fizer uma combinação linear entre a f e a t, ó, qual que é o resultado? Vai ser uma combinação linear entre a f grande e a g grande, tá vendo? De s. E por que que isso funciona? Tá vendo o teorema aqui, ó, da linearidade? Se você calcular a transformada de Laplace de alfa f mais beta g, o resultado vai ser quem? Vai ser alfa, ou seja, em outras palavras, o alfa ele pode sair para fora, né, da transformada. Por que pode? Porque a transformada é uma integral. E a constante pode ser tirada para fora de uma integral. E aí, que é exatamente o que está falando aqui na demonstração. Ó. Tá vendo? Isso aqui está fazendo o papel do f de t, né? Vamos chamar de outra letra aqui, ó, só para vocês não confundirem. Vou chamar isso aqui de h de t. Então, essa coisa toda aqui é o h. Eu estou calculando a transformada de h de acordo com a definição. Só que a gente sabe que a integral da soma é soma das integrais e constante pode sair para fora. Então, eu posso distribuir esse vezes esse, esse vezes esse, tá vendo? Esse alfa ele pode sair para fora da integral. Isso aqui ficou exatamente a definição da f grande. O beta também pode sair para fora da integral. E isso aqui é exatamente a definição da g grande, transformada de Laplace. Então, a linearidade sempre vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui é herdado da definição de integral, né? A integral ela é linear. Aqui um exemplo, tá vendo? Para vocês fixarem, tá vendo? Eu tenho 2t ao quadrado mais 3t mais 5.
Então, como é que eu calculo a transformada de Laplace? Você poderia atacar o problema dessa maneira, ó. Você poderia fazer integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st, que multiplica 2t ao quadrado, mais 3t, mais 5 dt. Tá vendo? Aqui é a minha f. De acordo com a definição, é isso aqui, não é? Aí você poderia fazer isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. Resolveria o problema, não resolveria? Mas olha o atalho. Como eu sei que a transformada de Laplace de o 2 é constante, tá vendo? Então, a transformada de Laplace de t ao quadrado, quem que é? É exatamente essa fórmula aqui que a gente acabou de aprender, não foi? Só trocar o n por 2, não é isso? N fatorial dividido por s elevado a n mais 1. 3 vezes t. Quem que é a transformada de Laplace de t? É t elevado a 1, né? Então, fica 1 fatorial dividido por s elevado ao quadrado, que é 1 mais 1. E aqui não tem nada, é como se fosse t elevado a 0, né? Então, isso aqui ó, é exatamente 0 fatorial, t elevado a 0, é 1, né? Que, na verdade, é 1 sobre s, né? Aqui não tem nada, é como se tivesse 1, então vai ficar só 5. Então, 5 sobre s, 3 dividido por s ao quadrado, e 4, né, que é 2 vezes 2 fatorial, dividido por s ao cubo. Ou seja, ao invés de fazer essa conta toda aqui, ó, utilizando integração por partes, não sei o quê, né? A gente pode diretamente na fórmula que a gente acabou de deduzir e resolver o problema em uma linha. Ficou claro? Ah, sim, sim. Aí eu pergunto, onde e como e para que usar? Então, a gente vai resolver EDO, lembra? O objetivo é resolver EDO de segunda ordem. Ah, Então, sim. aqui eu estou apresentando para vocês a teoria, depois a gente vai falar como é que essas transformadas de Laplace agem nas derivadas, que é exatamente as aulas da semana que vem. Então, eu recomendo que vocês, por mais que eu sempre posto o material no sábado de manhã, mas se vocês quiserem já poder adiantar as aulas da semana que vem, elas já estão feitas, né? Vocês já podem. No sábado de manhã é só um lembrete para poder falar assim: ó, nós estamos começando a outra semana já. Então, sempre eu deixo programado para entregar para vocês sábado de manhã. Então, mas vocês, se vocês quiserem já dar uma olhada como que a transformada de Laplace vai agir sobre derivadas e como que a gente vai utilizar isso para resolver EDO, calcular a derivada inversa, esse tipo de coisa, a aula 7 e 8, na verdade, né? Que é da semana que vem, aí vocês já podem dar uma olhadinha. E aí vocês já podem tirar a dúvida, inclusive. Eu dei uma olhada lá na Laplace inversa. Inversa. Aí eu falei assim, gente, mas onde é que eu vou enxergar isso resolvendo? Se eu calcular o tempo de uma fórmula qualquer, eu já sei que vai ter usar ali o tempo, eu vou trabalhar com isso ou com aquilo. Mas, assim, isso vai me servir, em que eu vou calcular isso para resolver um problema de uma doença, de um medicamento, o tempo que aquele medicamento vai ser útil, que vai cair, né, o Uhum. efeito do medicamento. Aí eu falei assim, Mas aí o que acontece? Aí eu entendo eu não sou matemático aplicado, né? Na verdade, eu sou matemático puro, eu não tenho aplicação na minha trajetória. Mas eu acredito que as disciplinas do curso de vocês, hora que vocês chegarem no quarto período, a partir do quarto período, já vai começar a precisar dessas teorias para poder responder esse tipo de problema aí. Você está perguntando. No caso da elétrica, por exemplo, vai ter os circuitos, né, sistemas digitais, em que vocês vão utilizar isso aí. Não só essa transformada de Laplace, mas talvez até a de Fourier, que tem um núcleo complexo, que pode ser que as modelagens não seja através da exponencial, mas seja através de senos e cossenos, para, por exemplo, limpar ruído, por exemplo, de comunicação, esse tipo de coisa, sabe? De frequência, para assim, poder tornar uma mensagem mais nítida, esse tipo de coisa. certo, porque a gente vê lá, a gente calcula a primeira derivada, acha a velocidade, calcula a segunda, acha a aceleração, né? Uhum. Aí era ver o que que eu vou, o que que vai ser útil no meu dia a dia. Uhum. Vai depender do problema que a EDO está formulando, né? Tipo assim, Uhum. a EDO ela vai modelar um problema. Ah, Então, ok. de acordo com esse problema, a solução vai ser essa resposta aí, entendeu? Tipo assim, a hora que você encontrar a curva, a solução,
através da transformada de Laplace, por exemplo, que vai te dar a resposta, ó, isso, essa solução que você encontrou, ela vai é solução dessa EDO, ou seja, vai resolver esse problema prático que você tem, né? Tranquilo, é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Para a gente poder terminar, a gente vai utilizar essa. Passou 5 minutos já. Para poder. A gente acabou de definir a linearidade, para poder falar de mais duas funções importantes, que são as hiperbólicas. Aqui eu tenho o cosseno hiperbólico e aqui eu tenho o seno hiperbólico. Observe que o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, as fórmulas deles é dada através do exponencial. Então, essas fórmulas aqui é aquela mesma fórmula que vocês estudaram lá no curso de cálculo 1 das funções hiperbólicas, né? Além do cosseno hiperbólico, tem outra. Tem as 6 trigonométricas, na verdade, né? Hiperbólicas. Tem a tangente hiperbólica, tem, do mesmo jeito que tem as trigonométricas, tem as hiperbólicas. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é utilizar a linearidade. Porque se você considerar isso aqui como sendo meio, tá vendo? É a mesma coisa, tirar o meio como sendo a constante e aplicar a transformada de Laplace. Eu sei que a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas de Laplace devido à linearidade, e eu já sei calcular a transformada de Laplace das exponenciais. Ó, essa fórmula aqui foi a primeira que a gente viu, primeira não, a segunda, né? Que a gente viu na aula de hoje, a primeira foi a constante. E aqui só mudou, ó, tá vendo que aqui é negativo, então aqui vai ficar menos, menos, né? De acordo com a fórmula. Então aqui vai ficar S mais A, né? Menos com menos. Aí você tira o mínimo aqui, tá vendo? Aqui vai cancelar esse A com esse A. Aqui vai ficar 2S. Esse 2S aqui vai cortar esse 2 com esse 2, tá vendo? E aí você vai ficar com essa fórmula. Tranquilo? Isso para o cosseno hiperbólico. Para o seno hiperbólico, o que vai mudar? Vai ficar um sinal de menos aqui, né? Mas não tem problema, né? O sinal de menos é como se fosse uma constante menos 1, que poderia sair para fora da integral também. Então, aqui, ó, faz a mesma conta, utiliza o fato que você sabe como é que funciona a transformada de Laplace das exponenciais, tá vendo? Só que agora o sinal de menos. E o sinal de menos agora faz com que quem corta é o S. Aí você fica com 2A. Então, esse 2 aqui vai cortar com esse 2, tá vendo? E aí sobrou essa fórmula, bem parecida, né? Com a do cosseno de AT e o seno de AT. A diferença é que lá era mais, né? Esse sinal aqui, né? Para o seno de AT e o cosseno de AT, lá era mais. Aqui é menos. Tranquilo? Mais duas fórmulas para guardarmos na galeria, né? E aí, para terminarmos, a gente tem essa observação aqui do que a gente chama de funções admissíveis. O que são as funções admissíveis? São as funções que admitem transformada de Laplace. Aí você fala assim, mas existem funções que não têm transformada de Laplace? A resposta é sim. Por quê? Porque vocês lembram que o núcleo da transformada de Laplace, quem que é? É e elevado a menos st, não é isso? O crescimento dessa exponencial aqui, ela é linear em t, tá vendo? Ela é linear em t. Então, se você tiver uma função de forma que o crescimento dela não seja linear em t, ou seja, uma função que vai admitir transformada de Laplace, ela tem que ter uma função em módulo que não pode ultrapassar o crescimento linear de uma exponencial. Então, essa função aqui, por exemplo, e elevado a t ao quadrado, ela não admite transformada de Laplace. Por quê? Porque o crescimento dessa exponencial aqui, ela supera o crescimento linear aqui da definição, beleza? Então, nem toda função admite transformada de Laplace. Aqui, ó, essas funções que admitem transformada de Laplace, a gente dá um nome para elas de admissíveis, beleza? São as funções que satisfazem. E agora, para terminar, mesmo da hora que eu estou terminando, e não termina nunca, né? O que acontece? Podem ter funções distintas com a mesma transformada de Laplace? A resposta, sim. Mas essas funções, elas não podem ser muito distintas uma da outra, não. Por quê? Vocês lembram que para calcular a transformada de Laplace, o que é o f de s? É a integral de 0 a mais infinito, e elevado a menos st, vezes f de t dt. O que é a transformada da g? É trocar o f de t por o g de t. Tecnicamente, isso aqui tem tudo para ser diferente uma coisa da outra, não tem? Porque o que você tem aqui, ó, não é exatamente igual a essa aqui, não é? São duas funções, então, transformada de Laplace distinta. Então, quando que isso aqui vai ser igual?
quando essas funções elas forem quase iguais. O que significa isso? Elas podem ser diferentes em pontos de descontinuidade. Isso é suficiente para você falar que uma função é diferente da outra. Imagine que você tem uma função assim, ó. Imagina a identidade. Esse pedaço aqui de 0 até 3. Nesse caso aqui, vamos deixar aí para mais infinito. De 0 até mais infinito. Esse aqui é f de t igual a t. Agora, você pega uma g de t dessa maneira aqui, ó. O que é a g de t? Ela vale t, para t entre 0 e 2, por exemplo. Para t é diferente de... que vale, sei lá, 5, se o t for igual a 2. Então, como é que seria essa função g? Vocês concordam que ela estaria exatamente em cima da função f, mas só que a hora que chegasse aqui, ela teria uma bolinha aberta aqui, né? Essa função g, ela é quase a função f, não é? Elas vão ter a mesma transformada de Laplace, mas só que elas não são iguais. A função g, ela não é igual à função f, porque aqui, claramente, o f de 2 é diferente do g de 2. Já é suficiente para você poder falar que a função não é igual, porque a função, para ser igual, ela tem que ser igual em todo o seu domínio, beleza? Então, funções admissíveis que têm a mesma transformada de Laplace, elas não necessariamente precisam ser iguais, elas podem ser distintas numa quantidade finita, né? De pontos de descontinuidade. Por que finita? Porque é aquela história das funções seccionalmente contínuas. Então, você pode ter uma função exatamente que o William perguntou lá no início. Precisa ser aberto? Tem que ser fechado? Então, se você, por exemplo, trocar aqueles extremos lá de descontinuidade, a função ela vai ficar sendo diferente, mas elas vão ter a mesma transformada de Laplace. Porque a transformada de Laplace vai considerar o quê? Vai considerar a integral. E na integral, os extremos aqui não vai fazer a diferença, ok? Para poder calcular, o valor da integral vai dar a mesma coisa, se está definido ou não, beleza? Então, por isso que esse teorema está falando isso. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Hoje foi bastante coisa, né? Hoje foi. Então, nesse caso aí, se mudar apenas os valores de f e de g, uma vai estar acima da outra e ela pode ser admissível, né? Nesse caso aqui do exemplo que eu dei para vocês, a f e a g elas são diferentes. Por que ela é diferente? Porque a imagem do 2 é diferente, tá vendo? Mas elas possuem a mesma transformada de Laplace. Ah, certo. Mas aí, no caso dessa primeira, ela vai ser limitada aí, né? No 2, uma é menor e a outra vai embora ao Não, infinito. as duas vai de 0 a mais infinito. Certo, Tanto mas... o domínio tanto da f quanto da g, ela vai de 0 a mais infinito. Ah, sim. Mas só que tem uma diferença. A sua f de t, ela é igual a t para todo t pertencente a 0 mais infinito. Só que a g, ela tem uma pequena diferença, tá vendo? A g, ela vale t para t diferente de 2 e ela vale 5 no 2. Então, essas duas funções, elas têm a mesma transformada de Laplace, tá vendo? Se a transformada é igual, então ela pode ser igual, exceto nos pontos de descontinuidade. Então, significa que a f não necessariamente ela vai ser igual a g para todo t. Certo, tranquilo. Beleza, gente? Podemos procurar o almoço? Vamos à bucha. Beleza, então, gente. Aí, como eu conversei com vocês no início, se vocês quiserem, eu sempre mando de tradição, né, no sábado de manhã, né, o cronograma da semana, as aulas da semana que vem, 7 e 8, mas se vocês quiserem adiantarem, podem ficar à vontade, né, na playlist de equações diferenciais 2020, vocês vão encontrar, as aulas estão numeradas, né, 1, 2, 3, 4, vocês vão encontrar a aula 7 e a aula 8. O material que a gente utiliza na aula 7 e na aula 8 é o mesmo. Inclusive, eu vou até adiantar o material para vocês, né? Mas eu acho que
As notas de aula, acho que tá no Classroom, tá? Ah, sim. Eu acho que as notas de aula tá no Classroom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No Classroom, acho que eu coloquei as notas de aulas lá em equações diferenciais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que aí vocês podem, se quiser o material impresso, né, para poder acompanhar a aula, vocês podem dar uma olhada. Eu vi lá o PowerPoint, parece. PowerPoint, não? Informações importantes. Plano de ensino, notas de aula, tá vendo? Aqui, ó, livro de EDO atualizado. Aí você vai simplesmente olhar a página, tem que página que vai estar, né? Mas aqui vocês vão conseguir, vocês vão achar a página que a gente vai estar falando na aula 7. Assim que começar o vídeo, vocês vão perceber qual que é o título, né? Aí vocês vão aqui nesse PDF aqui, ó, e procura essa parte que tá na aula, porque essa parte recortada da quantidade de página eu só mando para vocês no sábado. Então, se vocês quiserem adiantar, pode pegar essas notas de aula aqui, que lá vai estar disponível o PDF, né, para vocês acompanharem o vídeo junto. Tranquilo. Beleza, então, bom dia, boa tarde já, né, para todo mundo. O português fala assim, vamos à bucha. Vamos à bucha? À bucha, é. Significa igual almoçar? Até mais Almoçar. lá. É. Vamos à bucha. Então tá, até mais. Até mais, William, Dernevaldo também, até mais. Aloysio, até mais. Tatiele.